Alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores da TV Primer, direto, ou também a TV São José, diretamente do estúdio. Sempre apresentamos o nosso programa, levando a todas pessoas que neste momento se encontram em sintonia com a mensagem, com as comunicações, sobre os mais diversos assuntos que o Padre Pedro José Keller tem o costume de levar aqui. Se houver pessoas que gostariam, como já tem acontecido com diversas pessoas, poderão apresentar-me, me telefonar, ou mesmo passando aqui na paróquia de Coqueiros ou na casa paroquial, e dialogar comigo e dizer: olha, padre, eu gostaria que o senhor abordasse esse assunto. Como hoje, por exemplo, eu vou abordar um assunto que algumas pessoas, ou diversas pessoas, pediram. Não nesta ocasião, mas, se não me engano, na quinta-feira, sobre Nossa Senhora da Cabeça. A aparição de Nossa Senhora da Cabeça. Bem, mas aqui então estamos, quantos milhares e milhares de pessoas que se deitaram ontem à noite tranquilamente, ou mesmo pela madrugada na sua cama, e quantos demais pessoas trabalhando a noite toda, mas quantas outras milhares de pessoas, seja especialmente no Rio Grande do Sul, no sul do estado de Santa Catarina, que também os 7, 8 municípios foram as pessoas que tiveram que deixar há uma semana e meia atrás os seus lares, devido igualmente à invasão da água, no outro final de semana, e neste final de semana, novamente, milhares e milhares de pessoas, já há 2 ou 3, 4 meses atrás, muito prejudicadas pelas enxurradas, pelos deslizamentos, pelas inundações, e agora Rio do Sul, que pegou altitude de 9,07 metros. Quantas pessoas que tiveram abandonado, e não somente Rio do Sul, Ibirama, Presidente Túlio, Taió e tantas outras cidades de Santa Catarina. Então, e a nossa prece, a nossa oração em favor de todos, e que a natureza e Deus se compadeçam de todos nós e restitua o ânimo a todas e também a saúde a todos e a todas as pessoas, e que Deus lhes dê também a graça de, com seu esforço, com a sua luta, com seu trabalho, conseguirem, na medida do possível, adquirirem os seus bens para a reconstrução de suas casas. E isso é muito importante, mas que as pessoas não desanimem. E nós sabemos que o desânimo, muitas vezes, e para muitas pessoas, levam a uma maior ou menor depressão.
Então as pessoas devem colaborar, devem reagir, devem fazer a oração sim, mas também não se deixarem levar psicologicamente para um desânimo. Então, nós nesse momento vamos dialogar, porque dia 30, e é bom já com antecedência, nós prepararmos a nossa mente, o nosso coração, e sem dúvida nenhuma, tendo o maior conhecimento da Sagrada Eucaristia, aumentar a nossa fé e o nosso amor para com Cristo Jesus na branca e santa hóstia consagrada. Então, no dia 30, a Igreja Católica em todo o mundo celebra a festividade do Santíssimo Corpo e preciosíssimo sangue de Cristo Jesus na branca e santa hóstia consagrada. E Cristo fez questão de deixar a sua presença na hóstia consagrada, no preciosíssimo sangue, para estar sempre conosco. Aquilo que ele disse bem claramente em Mateus capítulo 28, versículo 30. Eu estarei sempre convosco até o fim do mundo, até o fim dos séculos. E ele se faz presente, nós sentimos a presença de Cristo Jesus na Sagrada Eucaristia. E recebendo-o corporalmente, mas também cada vez que nós fazemos uma visita, uma reflexão, uma adoração diante do Cristo Jesus, no sacrário, nós sentimos como que a sua presença, ele como que dialogando conosco, ele como que nos apoiando, nos animando, nos iluminando na nossa caminhada por esta vida rumo à eternidade. Então, Cristo Jesus se faz presente em nossa vida, mas a humanidade, no decorrer dos séculos, foi sentindo a necessidade de que Cristo Jesus, e também a nossa necessidade psíquica, psicológica, de dar uma adoração, uma honra, uma proclamação em praça pública, nas grandes igrejas, nos santuários, a Cristo Jesus na Sagrada Eucaristia, com procissões, e com adoração, e com congressos. E o Papa, então, da época, o Papa especialmente Urbano IV, no dia 11 de agosto de 1264, aprovou e recomendou que fosse celebrada por grandes concentrações, adorações no mundo inteiro, esta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo Jesus, que nós temos hoje pelo mundo inteiro, tanto é que aqui no Brasil é feriado, e proclamamos então a Cristo Jesus na Sagrada Eucaristia. E já quando os nossos peregrinos, já antes de 1500, veja bem, dia 11 de agosto de 1264, o Papa
Vai repetindo, o Papa Urbano IV, então, decretou que essa festividade do Cristo Jesus na Sagrada Eucaristia fosse exatamente celebrado, festejado, com santas missas, procissões, os tapetes tão belos na rua, para que o Cristo Jesus na procissão, ali o bispo ou um sacerdote ali conduzisse o Santíssimo Sacramento para que as pessoas pudessem adorá-lo pública e solenemente. Agora, nós sabemos que em si, essa festa litúrgica, ou seja, o dia do Santíssimo Sacramento, o dia que foi a instituição da Sagrada Eucaristia e do sacerdócio católico, foi na Quinta-feira Santa. Mas por que então é celebrado logo depois da vinda do Divino Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora? Porque na Quinta-feira Santa era e é a véspera da morte de Cristo Jesus no alto da cruz por nosso amor, para nos libertar a todos nós da escravidão do pecado, ou seja, da desobediência de nossos primeiros pais, que eles foram expulsos do paraíso, e onde Cristo Jesus, então, disse, lemos claramente em Gênesis capítulo 3, versículo 19, onde Deus diz, doravante comerás o pão do teu rosto diariamente, com o suor do teu rosto, porque és pó, e em pó te hás de tornar. Então, especialmente, essa festividade não poderia ser celebrada, então, na Quinta-feira Santa, onde Cristo Jesus celebrou a primeira e a única Santa Missa, onde Cristo Jesus se deixou a si mesmo na Sagrada Eucaristia e instituiu igualmente o sacerdócio católico, e onde nessa Quinta-feira Santa, na véspera de sua morte, Cristo Jesus nos deu um grande exemplo de humildade, de simplicidade, de lavar os pés dos apóstolos. Tanto é que quando Cristo Jesus chegou na vez de lavar os pés de São Pedro reagiu no começo, como que não aceitando. Mas por quê? Porque os judeus tinham uma tradição, um costume, e parece que muitas famílias continuam essa tradição, de que um filho, uma filha, não poderiam lavar os pés dos pais. Os judeus se achavam que eles, na posição como judeus, não poderiam se humilhar para lavar os pés de uma outra pessoa. Agora, São Pedro, vendo Jesus Cristo se prostrando para lavar os pés dos apóstolos, ele no começo reagiu e não aceitou. Mas depois que compreendeu a situação,
ele também aceitou a presença de Cristo Jesus. Agora veja bem, Cristo Jesus ali na véspera de sua morte, ele então celebrou o mistério dos mistérios. Na sua oração, na Santa Ceia, nos diz claramente a Sagrada Escritura. Se você tomar, por exemplo, a Bíblia Sagrada, os evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas, então, eles falam claramente que Cristo Jesus, tomando o pão em suas mãos, elevando os olhos ao Pai Eterno, abençoou este pão. E em seguida, tomando o cálice com o vinho, igualmente consagrou e disse: tomai e comei. Isto é meu corpo. Em seguida, Cristo Jesus disse, tomou o cálice com vinho e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Veja, não mais no sangue lá do Monte Sinai, que Deus havia feito com o povo de Israel, em presença do líder deles, Moisés. Agora, então, era o derramamento do sangue de animais. Sacrificava os animais e pedindo, então, que Deus continuasse a abençoá-los, a aliança que eles tinham com Deus, mediante o sangue dos animais. Agora não. Vejam bem as palavras de Cristo, da nova aliança no meu sangue. Então, é a própria vida de Cristo Jesus, e que ele estava ali celebrando a Santa Missa. Era quinta-feira, que nós chamamos, e com muita razão, quinta-feira santa. Mas ele disse, o sangue que será derramado no outro dia, exatamente no alto da cruz, para que assim, com o sacrifício supremo de Cristo Jesus, dando a sua vida por nosso amor no alto da cruz, abrisse a porta do céu em favor de todos e cada um de nós, a porta do céu que estava fechada por ordem de Deus, devido ao pecado de orgulho de nossos primeiros pais. Se você, por exemplo, tomar São Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 29, você encontrará esta passagem central de Cristo Jesus na consagração. Igualmente, São Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 25. E ainda São Lucas, capítulo 22, versículos 19 a 20. E ainda a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 29, e depois muitas outras passagens. E também São João, o capítulo 6, onde Cristo Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Este é o pão verdadeiro para o alimento vosso. Mas nós vamos ler um pequeno trecho aqui da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, onde
tem uma pequenina síntese do Cristo Jesus. Você vai ver Cristo Jesus falando para todos e cada um de nós. Especialmente, repito, você pode procurar também na sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, vou repetindo, para que você possa gravar exatamente. Então, temos aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, já estou achando, onde diz claramente, veja que eu vou ler aqui, onde então no versículo 23 diz, eu recebi do Senhor Deus o que vos transmito, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças a Deus, partiu-o e disse, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. E assim, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. E agora então vejam o que nos diz no versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, veja bem, indignamente quer dizer, não estando na amizade com Jesus, estando no pecado. Então, todo que receber o corpo do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo e assim coma deste pão, veja bem, e beba deste cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Então é necessário que a gente, ao receber a branca e santa hóstia consagrada, o corpo e o sangue de Cristo Jesus, esteja com seu interior, com alma purificada, ou seja, na graça de Deus. Porque caso contrário, se receber a Jesus em estado de pecado grave, estará fazendo um privilégio, um sacrilégio. Estará exatamente cometendo um grande pecado. Então, não deve receber a Jesus em estado de pecado. E procuremos sempre receber a Jesus com muita fé, com muita devoção e também nesse dia 30, podendo acompanhe a procissão do Cristo Jesus na branca e santa hóstia consagrada, naquele objeto que nós chamamos de ostensório, onde se encontra o Cristo Jesus. E veja bem
Cristo Jesus, quando celebrou a Santa Missa, a primeira e a única, o que é que ele disse? O que eu fiz, fazei-o em minha lembrança, em minha memória. Então, e por isso no mundo inteiro, no decorrer dos séculos, todos os papas que já partiram para a eternidade, e o Papa Francisco, todos os mais de 5.000 bispos do mundo, os mais de 500.000 sacerdotes, presbíteros, sempre rezam a mesma consagração. Isto é meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. O que muda aqui somente é a língua, o idioma, o dialeto. Nós sabemos que a missa é rezada pelo mundo inteiro, nos 5 continentes, em mais de 5.500 línguas, idiomas e dialetos pelo mundo inteiro. Eu soube, por exemplo, que somente no meio dos índios do Brasil tem mais ou menos umas 253 dialetos, línguas diferentes, e ali tem os padres missionários que rezam ali com os catequistas a Santa Missa no meio dos índios. E então, especialmente, procuremos nós sempre amar muito a Cristo Jesus. E também não nos esqueçamos de rezar por todas as pessoas sofredoras por causa das inundações, e também por todos, rezemos por todos os milhares e milhares de voluntários que livre, espontaneamente deixaram os seus lares, gestos bonitos de pessoas que estão lá cozinhando e em favor das pessoas nesses locais invadidos pelas águas. E findando, saúde, paz, alegria, otimismo, felicidade, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, também Nossa Senhora da Cabeça. Peçamos a proteção. E na próxima quarta-feira, como acontece, toda quarta-feira, às 16h, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Coqueiros, temos a Santa Missa em favor de todas as pessoas enfermas, invocando Nossa Senhora da Cabeça. E agora a bênção em favor de todas as pessoas enfermas e a bênção de Deus em favor das pessoas necessitadas e doentes, bem como a bênção da água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, das 2h30 às 3h. Beba com fé essa água abençoada.